quando o Maluf, não sei o que lá, quando o aí ele cita um monte de hipocrisia da STF e você vai falar, mano, puta, o cara tá foda, meu. O cara tá batendo muito na STF, meu. Puta, ele tá lutando muito pelo induto. E no fundo ele vai dormir falando, puta, obrigado, Deus. Obrigado pelo Bolsonaro tá preso, obrigado por eu ter feito esse vídeo, vai bombar e não precisa fazer mais nada. As pessoas vão acreditar que eu sou foda. É isso. O Nicolas, a área dele é a comunicação. Ele é, de longe, o maior perfil da rede social entre os parlamentares em número de seguidores. Ele é a voz que é mais escutada. Ele é um cara que sabe os gatilhos e sabe os caminhos para você fazer viralizar um vídeo. Então, na nossa percepção, eu acho que é difícil que ele não tenha a exata dimensão daquilo que está sendo tratado aqui nos Estados Unidos e que isso é vital para nós conseguirmos resgatar a democracia brasileira, porque ela não vai ser resgatada através das ferramentas internas que nós temos no Brasil. Então, causa, de certa maneira, estranheza que ele tem sido pouco ativo em levar essa mensagem adiante. Pausa aqui. Quem antecipou isso? Hã? Quem antecipou isso? Hã? Você tá sentindo o cheirinho aqui, ó? Eduardo? Hã? Batendo no Nicolas? Quem antecipou isso, irmão? Por quê? Porque eu sou um gênio da análise política brasileira. Não sou. Isso nem é minha área, cara. Eu nem sou um grande analista. O Renan é milhões de vezes melhor que eu. O Renato é milhões de vezes melhor que eu. O Pedro Deirô é um analista, principalmente de geopolítica, não só de política, mas de tendências de comportamento mundial. O Pedro Deirô é referência. Paulo Cruz, fudido. Ricardo Almeida, fudido. Ian, fudido. Eu não sou. E eu antecipei isso porque isso é um óbvio. Se você tiver um pouco de cérebro, um pouco de experiência de vida, você olha e fala, vai dar essa briga. Qual que é a briga, irmão? Vou te explicar qual que é a briga. Bolsonaro está morrendo. O programa, não é fisicamente morrendo, o produto Bolsonaro está se tornando velho e obsoleto. Só que ele larga um espólio. De um lado você vai ter a corte real, a família real, que aqui tem um sobrenome Bolsonaro. Um Flávio Eduardo, um Carlos falando, eu quero pra mim esse protagonismo. O Carlos é meio de ladinho, ele é o ideológico. O Flávio Bolsonaro é dos negócios, é o homem de negócio. O Eduardo é o leão. Opa, eu sou orgulhoso, mato no peito. E dentro da própria família vai falar, Jair Renan, fica na tua. Michele, fica lá, tá? Que são os bolsonaristas com o Bolsonaro. Aqui você vai colocar Kim Paim, aqui você vai colocar Mário Frias, aqui você vai colocar os verdadeiros bolsonaristas. Do outro lado, você vai ter um fenômeno interessante, muito brasileiro, que são os bolsonaristas sem Bolsonaro. Que são as pessoas que são interessadas no espólio do nome, sem o pedágio que tem que pagar pro dono do nome. Então você tem aqui Nicolas, que é o maior expoente deles, e sabe quem? Sabe quem que é o dono disso daqui? Valdemar da Costa Neto. Nicolas bombando na rede. A sensação... E, cara, eu vejo um monte de gente que não segue o Bolsonaro, mas segue o Nicolas. Você é bolsonarista? Eu não sou bolsonarista, mas o Nicolas é bom, hein? Esse moleque é bom. O cara, ele não se diz bolsonarista, porque já pegou mal. Ele não quer ser igual a esses caras aí. Não, mas o Nicolas é bom, hein? Porque o Nicolas, ele dá a falsa sensação pra essa pessoa de que ele é de direita, ele luta pelo que é certo, né? Mas ele não precisa ser bolsonarista. E o Nicolas vai apostar cada vez mais nisso. O Eduardo, farejando isso, já começou. É estranho que o Nicolas não tá fazendo nada. E o Nicolas, de forma muito disfarçada, não, votei aqui no Hugo Mota, presidente da Câmara, porque o Bolsonaro, eu confio no Bolsonaro. Se ele errou, depois é com ele, mas eu tô aqui votando no Bolsonaro. Já tá preparando o terreno. Esse racha vai acontecer. Por isso que esse papo ridículo de tenho que unir a direita, isso é uma ilusão. Isso é um oásis que não vai existir, tá? Vai lá, continua. Intencionada. Mas eu confesso que eu achava que teria mais respaldo. Isso não depende de uma conversa minha com ele. Pausa aqui, né? Eduardo, que situação você se colocou, né? Você quer dar uma tacada no Nicolas, você quer cercar o teu gado e falar, gado, vocês são meus, vocês não são, só que você não pode atacar o Nicolas porque o Nicolas é muito popular e você é um surfador de ondas. Mesma coisa do Marçal. Marçal aparece, puta, bombando, cara, esse cara tá me atrapalhando, mas eu não posso bater de frente, porque vocês não são líderes, vocês não são influenciadores, vocês são influenciados, vocês são surfistas de onda. Vocês são pessoas que dizem, pra onde a maré tá indo? Vou com vocês. Vocês repetem o que a maré quer ouvir, vocês não são influenciadores. Você vê que merda que é você não ter autenticidade, Eduardo? Você vê que situação horrorosa você tá? Você vê que situação de merda? Você tá vendo o Nicolas roubar o teu gado e você não pode atacá-lo, porque o cara tá popular. Tem que falar, não, veja, é uma pessoa bem intencionada, mas causa estranheza. Eu posso falar, o Nicolas é um bosta. O Nicolas é um cara que quando o Brasil precisou de alguém jovem,
comunicativo para denunciar as traições do Bolsonaro, ele falou, eu vou ficar quieto e vou surfar a onda. E surfou e tá por cima de você, seu tonto. Vai lá. A própria ação dele. Quando ele, por exemplo, colocou aquela peruca e fez um discurso que viralizou no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, né, ele recebeu uma reprimenda do Arthur Lira, então presidente. Eu fui contra o Arthur Lira. Eu coloquei o vídeo dele adiante. Aqui nos Estados Unidos, antes da eleição do Trump, eu fui uma das vezes visitar o Trump, eu convidei o Nicolas. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, da minha parte, não tem problema nenhum, tá? Eu acho o Nicolas um excelente deputado federal, mas realmente nesse ponto, eu acho que eu, enquanto colega parlamentar dele, poderia estar até falando muito mais dele, caso ele estivesse mais engajado naquilo que a gente está fazendo aqui. Eu sei que para quem está no Brasil... Pausa aqui. Ele deu uma leve de Nando Moura. Eu ajudei ele quando ele precisou. Ele me deve, mas do jeitinho disfarçadinho. Isso vai escalar. Sim, amigão. São outros. Os perigos são outros. Não estou falando que ele está com receio de fazer nada porque está debaixo do guarda-chuva aí do Alexandre de Moraes. Mas não sei. Isso é uma pergunta que talvez valha... Pausa aqui. Vamos supor que eu quero xingar a Ana, mas eu não quero xingar a Ana. Eu falo assim, não é que eu vou xingar a Ana, né? De uma pessoa preguiçosa que não trabalha, mas também... Eu xinguei não xingando. Não é que eu tô falando que ele tá sob o guarda-chuva do Alexandre de Moraes, não é isso. Mas também... Vê se o Nicolas, irmão, vê se o Nicolas vai comprar briga com o STF, como o Eduardo tá comprando. Vê se o Nicolas vai bater no peito e falar assim, eu vou protocolar um pedido aqui de impeachment do Alexandre de Moraes junto com o senador, porque tudo bem, o Nicolas é deputado, ele institucionalmente não pode protocolar, mas ele é o deputado mais votado da história do Brasil. Ele pode pegar um senador amigo e ir lá e ficar batendo de frente diariamente. Ele pode fazer um protesto na porta do STF, simbolicamente. Ele pode pedir requisição de informação para o STF, ele pode encher os... Ele não vai fazer nada. Ele tá ligado no PL. O PL enquanto partido pode entrar com diversas ações de inconstitucionalidade, ações diretas, ADI, né? Ação direta de inconstitucionalidade, questionando... Não vai fazer porra nenhuma, irmão. No segundo turno das eleições, o PL ficava pressionado com essa história de fraude nas urnas, ele mandou um questionamento. Eu acho que a urna é fraudada. O Alexandre de Moraes falou assim, se a urna é fraudada, vamos questionar então o primeiro turno, que te elegeu um monte de deputados? O PL simplesmente... a gente questionou, mas não deu. E os tontos aí, os caras estão trabalhando muito, pelo país, Os caras estão denunciando a fraude nas urnas aí, Você é louco, O Valdemar tá, Pelo amor de Deus, cara. O Nicolas, que no debate com o Nando, falou que jamais estaria no PL. Que o Valdemar era um safado. Hoje é a novinha do Valdemar. Pega o avião autorizado pelo Valdemar com teu dinheiro, viaja o Brasil inteiro fazendo campanha pra um monte de gente, pra já estruturar a campanha dele de 2030. E o Eduardo já percebeu, irmão. E ele tá falando, não, eu é que sou o próximo, hein? Meu nome é Bolsonaro, hein? Lembra que vocês gostam do sobrenome Bolsonaro, não do sobrenome Nicolas Ferreira, do Nicolas Ferreira, hein? Que coisa humilhante vocês são. Vocês são humilhantes. Vocês têm muito mais público do que a gente, tá? O Eduardo Bolsonaro, ele engaja mais, ele tem mais votos, ele é um cara que ele fala pro público majoritário do país. Mas isso é humilhante, cara. Porque você é refém de um personagem que você criou que não pode bater de frente com o cara que tá te arrancando gado, velho. Que coisa ridícula, que coisa humilhante, velho. Que coisa nojenta. Vocês são ridículos, cara. Vamos ver o finalzinho do vídeo aí. Vale a pena ser feita para ele, né? Mas o que eu posso dizer é que os braços estão abertos para todo mundo. Ai, já o Nicolas fala, olha, Eduardo, puta, eu gosto muito de você, mas meio que eu não preciso mais disso aí, tá? Vamos lá, gado, vamos pra essa direção agora. É isso aí, ele finge, paga um pedaço. Eu acho que tem que iniciar Bolsonaro, acho que tem que dar graça pro Bolsonaro. Um absurdo. Aí, eu vou te falar o que vai acontecer, ó. Outra previsão. Bolsonaro vai ser preso, o próximo presidente vai ser o Tarcísio, vai dar o indulto, o STF vai cortar. Aí o Nicolas vai fazer um vídeo com fundo preto falando, o STF cortou o indulto do presidente Jair Messias Bolsonaro, que só queria o bem do Brasil. Agora, onde estava o STF? Quando? Aí ele vai citar uma série de exemplos. Pega lá, sei lá, quando o Lindbergh Faria fez tal coisa e o inquérito dele tá arquivado. Quando o Maluf, não sei o que lá. Quando o aí ele cita um monte de hipocrisia do STF e você vai falar, mano, puta, o cara tá foda, O cara tá batendo muito no STF, Puta, ele tá lutando muito pelo indulto. E no fundo ele vai dormir falando, puta, obrigado, Deus. Obrigado pelo Bolsonaro tá preso. Obrigado por eu ter feito esse vídeo. Vai bombar e não precisa fazer mais nada. As pessoas vão acreditar que eu sou foda. É isso. E o Eduardo vai ficar lá, pô, pessoal, vocês não estão vendo que ele não tá fazendo nada, Porra, meu pai, anistia geral aí. A anistia vai virar um assunto velho. É isso. Cara, é isso. É isso. Vamos lá. Aí o Nicolas deu a migalhinha, né? Lógico, vamos lá. O que você ia falar, Ana? Não,
Só deu uma migalhinha pro... Nicolas comenta a decisão de Moraes que levou Bolsonaro às lágrimas. O deputado federal Nicolas Ferreira se manifestou sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes não prender preventivamente Bolsonaro, mas de advertir que o ex-presidente será encarcerado caso descumpra medidas cautelares que lhe forem impostas. No reconhecimento de que não iria para cadeia, Bolsonaro chorou aliviado. Na opinião de Nicolas Ferreira, o ex-mandatário já está preso, mesmo antes da condenação pela primeira turma do Supremo. Para mim, Bolsonaro já está preso. Não é corrupto, não fez rachadinha, fez. Não desviou bilhões, desviou milhões. Não quebrou estatal. Quebrou. Ele subsidiou através de impostos para passar uma falsa sensação de que as estatais estavam indo bem. É perseguição implacável. Ele já está preso, já que está impedido de conversar com o próprio filho e com dezenas de pessoas. Está usando tornozeleira eletrônica, não pode dar entrevista e não sabe se será responsabilizado pela postagem de terceiros. É uma ditadura confusa, desce um pouco mais, que só o próprio Moraes entende. O que mais fala? Querem matar Bolsonaro? O que mais falta? Querem matar Bolsonaro? Né? Após Jair Bolsonaro reclamar sobre o uso da tornozeleira eletrônica, ser abordado por jornalistas da Câmara de Deputados, Alexandre de Moraes considerou que o caso... E aí ele deu a migalha dele, as pessoas, o Nicolas realmente ama o Bolsonaro. Eu também amaria se eu fosse o Nicolas. O Bolsonaro é velho, o Bolsonaro tá inelegível, o Bolsonaro tá pra ser preso. Eu vou ficar falando que eu amo esse cara. Lógico, eu sou o próximo da fila. Eu amo ele, cara. Eu amo esse cara. E é isso, né? Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe o like, comente e compartilhe. E para mais cortes como esse, se inscreva no canal.